né? O Flamengo ofereceu o segundo, o Caê Mota, essa informação eu não tenho, e aí a gente dá crédito, né? Embora o pessoal lá não tenha reciprocidade, não o pessoal do GE, mas outras pessoas não têm reciprocidade. O GE, em algumas situações, informa, inclusive informou o desejo do Léo jogar no Flamengo, o interesse do Flamengo no Léo, e deu crédito para mim, para o Papa, no lance. De fato, a informação, para deixar vocês agora começarem a opinar, é de que o Flamengo teria anunciado um oferecimento inicial de 5 milhões de euros recusado pela diretoria do RB Bragantino. Houve notícias de que o Olympiacos estaria interessado no jogador, que aliás o Olympiacos, o presidente de lá, né, que também é o mesmo patrono do Nottingham Forest, é tarado por brasileiro, é Rodinei, Rafinha, Marcelo, Ramon. Enfim, os caras adoram. Patrono? Escola de samba? Patrono. Só lateral, né? Lateral. Esse negócio de patrono aí já deu pra falar, tem um monte de série aí. Aliás, o Gabigol deixou uma deixa que se o nego não pegou ali. Enfim, falando de patrono, escola de samba, enfim, joguinho, cassino, bicho. Enfim, morre quieto. Mas a situação é o seguinte. O Léo Ortiz, o Flamengo, segundo o GE, segundo o Caê Mota e o Fred Gomes, um abraço pro Caê e pro Fred, são grandes amigos, que o Flamengo teria oferecido 5 milhões. E o pedido foi 6 milhões e meio, confirmado por a grande imprensa após a gente ter publicado essa informação nas redes sociais e também aqui no Na Cara do Gol. A informação que eu tenho hoje é que não será difícil para ter um ajuste. Isso foi publicado ontem à noite e hoje de manhã o Caê Mota traz a informação justamente o que a gente apurou. Não será um dificultador esses ajustes salariais no sentido salarial, não. Valores de contratação, porque salário e contrato, o Flamengo já está acertado com o Léo. O Léo tem um acerto com o Flamengo. O contrato seria até dezembro de 2028 e o jogador já tem questões salariais acertadas com Paulo Pitombeira, Marcos Braz, Bruno Spindel, Rodrigo Toches e toda a diretoria do Flamengo que faz acontecer com questões contratuais, né, de atletas. Então, Léo para com o Flamengo e Flamengo para com o Léo há um acerto. A situação é realmente o Flamengo oferecer 5 milhões, segundo o Caê Mota e o GE, e o Bragantino querer os 6 milhões e meio. A informação que eu tenho é que o Flamengo e o Bragantino vão se ajustar, e como eu falei ontem, o Flamengo corre para ter o jogador, assim como o De La Cruz, antes do Natal. O Flamengo corre para anunciar o Léo Ortiz para ter o primeiro reforço anunciado esse ano ainda, e já ter todos os jogadores disponíveis. Essa é a tendência. Essa, pelo menos, é a ideia da diretoria. Se vai acontecer, eu não sei. Mas a diretoria quer ter todos os atletas disponíveis já para a viagem para a antiga Florida Cup, o confronto contra o Orlando. Então, o Léo Ortiz, inclusive, entrou na negociação, eu publiquei ontem, para ajustar, e não será problema essa divergência. A informação que eu recebi chegando aqui é que o Flamengo deve fechar a negociação em 6 milhões de euros. Tem um vídeo nosso aqui Na Cara do Gol, há 4 dias atrás, no @JúlioMiguelNeto no Twitter, explicando tudo. Léo Ortiz, dito tudo isso, foi mais que uma abertura. Pitio, Lobac, Canela, você aqui da Rubro News TV também. Aliás, já peço para o pessoal também se inscrever lá no Arquibancada da Nação, né, que é o canal dos co-irmãos que estão aqui convidados hoje, fazem um trabalho fantástico. E também no De Papo Podcast. Debate Fla também. E o canal lá, o grande podcast do De Papo Podcast com o Pitio, que é uma resenha. E aí, irmão, o Léo Ortiz... A informação, assim, é muito complicado a gente falar isso, porque às vezes dá errado, aí vem uns babacas, pegam um recorte e jogam no Twitter. Eu não tô nem um pouco preocupado com isso, cago pra eles, né? Eu tô nível Gabigol com o Flamengo, caga pra o que o nego fala. Mas assim, a informação que eu tenho é que o Léo Ortiz jogará no Flamengo, tem um acerto com o clube, né? E que o Flamengo vai ajustar a contratação dele, o Léo Ortiz jogará no Flamengo em 2024. Pitio, Lobac, Canela. E galera do chat, já deixa seu like. E, Júlio, se consolidar aí 6 milhões de euros, né, esse valor, ele vai ser mais barato que o Léo Pereira, né? Sim. Mas o Flamengo não pagará 6 milhões e meio, o RB quer 6 milhões e meio, mas a informação é que o Flamengo deve pagar 6 milhões, muito bom ter lembrado, 6 milhões de euros e parcelado. O Flamengo tem ideia de parcelar em 3 vezes. Uma à vista e 2 parcelas de 6 em 6 meses. O Flamengo fecharia a negociação com a RB. Então, informação. Provavelmente vai ser mais barato que o Léo Pereira foi na época, né? 7.300, tá? Foi Léo Pereira. Mas tem que ver só a variável. Mas deve ser proporcional. E é mais zagueiro. Pra mim é mais zagueiro. A gente arredonda pra 7 milhões aí e tudo mais. Eu também acho o Léo Ortiz, né, mais zagueiro do que o Léo Pereira. Até já falei isso aqui várias vezes. Acho que o Léo Ortiz, ele é aquele zagueiro que potencializa o companheiro de zaga. Verdade, hoje o Flamengo tem 2 zagueiros titulares que precisam ser potencializados, assim como
o Pablo Mari, que acham que é um zagueiraço, eu não acho. Pra mim é um zagueiro nota 6 que entrou no sistema defensivo muito... Nota 6 e jogou bola onde? Ele jogou bola onde depois? Isso é polêmico, hein? Me diz um time... Me diz um time que... Eu falei isso no canal algumas vezes. Me diz um time que... polêmico, me diz um time, um contexto que o Pablo Mari ele jogou pra caralho. Ele sai do Flamengo, Ele joga... sai do Flamengo, Não teve. Arsenal, Ele não jogou. se firma, O não se Udinese. firma, se lesiona, teve Ele até começou bem no Arsenal um período lá, depois ele se machucou, ele começou muito ele não bem lá. conseguiu ter mais sequência depois. Mas ele só jogou bola, cara, com Rafinha, Rodrigo Caio e o Felipe Luiz, pô. Pode ser o Arão também, que o Arão fazia. Sim, aí a gente começa também. Eu já acho que o Mari, eu acho todo o sistema defensivo. Eu já acho Exatamente. que o Mari também potencializou o Rodrigo Caio, que estava em baixa também. O Mari tem um mérito tremendo, Pete, que é o seguinte, ele foi muito inteligente taticamente, ele Sim. compreendeu o Pô, ele é muito rápido. inteligente, cara. Então isso facilitou. Ele é Sim. muito Tanto é inteligente. que o único Encaixou, jogo, né, cara? tanto é que o único jogo, na minha visão, e eu tava no Maracanã na época, que foi o Flamengo campeão brasileiro, foi aquele 4x4 com o Vasco. Ali O Flamengo foi mal. jogou Ali muito, foi só ele, né? mas não foi só ele, porque o sistema não funcionou. Tanto é que o Flamengo Sim. leva 4 gols, Foi, ele ficou tomou um monte de exposto. caneta. Ele tomou um baile do Pikachu e do Rossi. Foi mesmo. Porque o sistema Mas não o o protegia. Mas O também tu não acha zagueiro- que o Rodrigo o Caio também zagueiro- potencializou com ele? Porque o Rodrigo Caio tava vindo embaixo do São Não, Paulo? eu acho que o Rodrigo Caio potencializa ele. O Rodrigo Caio é muito bom jogador. Sim, O time do entendi. São Paulo era muito desorganizado. O Rodrigo Caio Verdade. se encaixa em um sistema do Jorge Jesus muito bom. E o zagueiro que precisa ser potencializado não quer dizer que o cara seja um merda, não. Eu não tô falando que o Pablo Mari é um merda. Eu só não acho ele essa bola toda que todo mundo fala. Ele é que ele fez Pra mais do mim, que- ele entrou Supervalorizou o momento. Ele entrou em um contexto excelente, um time muito bem montado, Favorável. e ele teve o mérito dele, inteligente, tava sempre bem posicionado. Ele teve o mérito dele, mas ele não é esse zagueiro todo que a galera acha que Deixa é. eu te falar uma coisa rapidinho, se cortando, desculpa. Muito Vai lá, bom. manda bala. Toda análise que eu vi de lá pra cá, desde a época do Pablo Mari, que ele jogou aqui no Flamengo, eu não vou dizer 100% porque isso não existe, mas a grande maioria esmagadora sempre ponderou, quando se falava no Pablo Mari, na questão do time encaixado de 2019/20, que ele nem jogou, né? Ele foi até o final Sim. de 2020. Então, para fazer justiça, até a galera, tanto comentarista como torcedor, sempre falou do Pablo Mari, sempre foi nessa questão do potencial do time, do sistema defensivo que trouxe isso para ele, e ele fez a parte dele de completar bem Sim. aquele sistema todo ali. Inclusive eu coloco nesse meio também o Arão, né? O William Arão, que também só jogou naquele time ali. Só Você naquele pode dizer contexto. pode ver Por que o Arão por compreensão tática Exatamente, também. Teve o mas mérito porque da tinha um leitura. comando ali, tinha alguém ali, quase que um videogame aí do lado de fora, ali, porra, Não, cara, gritando com os caras. Mas um entendeu? time bem montado, você vai ter jogadores Exato. acima da média e jogadores da média. Potencializa, isso é Exatamente. potencializa. E aí uma coisa vai potencializando. Mas eu Companheiros e sistema. Eu Irmão, queria- você jogar do lado do Felipe Luiz, do Rafinha e do Rodrigo Caio, com o Diego Alves ainda no gol, Exato. pô, você se sente muito mais à vontade do que jogar com o Gustavo mas e Henrique, do que com o Léo Pereira. Mas e o Léo Ortiz Tem que tá jeito. chegando agora num Flamengo que tá chegando. Assim, o Pablo Mari, quando chega no Flamengo, óbvio que não foi o sonho do torcedor. O Abel, tanto que o Abel Braga sai do Flamengo. O Flamengo ganhou aquela Copa Mickey lá, Florida Cup, mas o Pablo Mari ele chega num momento de reconstrução do clube. O Léo Ortiz chega no momento de voltar a ter uma reafirmação do clube. Sim. O clube já bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, de campeão de Supercopa, Recopa, Carioca, disputa de Mundial de Clubes com insucesso, uma Libertadores perdida. É um Flamengo que já se reestruturou financeiramente e que tem a obrigação de se recolocar como protagonista, como um dos protagonistas na América do Sul. O Léo Ortiz sai de um RB Bragantino em que ele disse o seguinte, palavras de Léo Ortiz, a gente está sempre trazendo detalhes da negociação, é que ele fala o seguinte, é o maior passo da minha carreira. Eu disse isso aqui, depois outras pessoas reproduziram e de fato aconteceu. Ele diz que é o maior passo da carreira dele. Ele teve passagem por Esportes de Recife, Internacional de Porto Alegre, se encontrou no RB Bragantino, que é um clube empresa, é um clube franqueado, tem o RB Salzburg e o RB Leipzig, né, um na Áustria e outro na Alemanha, e ele não... A informação que eu recebi entre Olympiacos, que na verdade não formalizou nada, e o Mônaco, que houve uma consulta, muito porque o Thiago Escuro realmente trabalha hoje no Mônaco. O Thiago Escuro foi diretor de futebol do RB por um tempo, enquanto o Léo Ortiz esteve lá, é verdade, mas não fez proposta oficial. O clube que fez proposta oficial pelo Léo Ortiz foi o RB Bragantino por uma renovação contratual e foi o Flamengo. E ele já deixou claro ao Pitombeira que quer jogar no Flamengo. Esse Léo Ortiz, que chegando ao Flamengo, que Flamengo que ele vai encontrar? Que você falou da estrutura de zaga. O Léo Ortiz chega
e bota a camisa de titular, ou ele vai ter que comprar a ideia do treinador, que já convocou ele, inclusive, para a Copa América, quando o Brasil perde para a Argentina no Maracanã, por 1-0 na final com o gol do Di Maria. A Argentina foi a vitoriosa naquele torneio. Queria que você falasse sobre o Léo Ortiz. Chega para ser titular e aí depois passar pro Lobac e o Canela para entrar nesse assunto do Léo. Aí pra você finalizar o raciocínio do Léo. Titular, a melhor temporada do Fabrício Bruno antes de chegar ao Flamengo foi jogando com o Léo Ortiz. Sim. O Natan é vendido ao Napoli, fez até um bom jogo ontem, jogando do lado do Léo Ortiz. Né? Por isso que eu tô falando que ele é um zagueiro que potencializa. O Pitch não entende nada de futebol. Gente, é só você assistir o Pablo Mari jogando no Flamengo e jogando fora do Flamengo. O Fabrício Bruno veio pro Flamengo por causa do Léo Ortiz? Sim. Aonde que ele jogou bem depois? Eu lembro dele. Na Chapecoense não jogou nada. Cruzeiro não jogou nada. Eu só lembro desses. Outros eu confesso que eu não acompanhei. Ele joga muito bem dentro de um Bragantino que tinha um sistema organizado, é um time também com menos pressão, existe esse fator também, mas ele jogava ao lado de um cara muito técnico que era o Léo Ortiz e equilibrava. O Fabrício Bruno é um zagueiro técnico? Não. Ele é um cara que tem muita velocidade, tem muita explosão. Fabrício Bruno? É bom no jogo aéreo também. O Léo Ortiz tem essa técnica. Então você equilibra uma coisa com a outra. Sim. Ou seja, o Fabrício Bruno precisa ser potencializado por um zagueiro melhor. Eu acho que o Léo Ortiz chega para ser titular e vai potencializar muito o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira, quem for a dupla de zaga dele ali, que a gente vai ter que esperar o Tite para decidir isso. E aí, quem começa, quem vocês preferem falar? E Lobac ou Canela? Vamos no Lobac e depois o Canela. Queria que vocês falassem sobre o Léo Ortiz. A informação é essa, irmão. O Flamengo deve anunciar a contratação dele e fechar um acordo com o RB. Não será 5 milhões, não deve ser 6,5 e deve se acertar em 6 milhões de euros. Contrato até dezembro de 28, Lobac. Perfeito, Júlio. A gente sabe que essa questão de contratação, ela fica nos detalhes ali, o acerto ele acaba sendo natural. O Flamengo vai querer pagar um pouco menos, o Bragantino querendo receber um pouco mais, e ele se ajeita. O que vale é a vontade do jogador, já foi expressada, enfim. Concordo muito com o Pitch, acho que ele vem para ser titular, muito provavelmente no lugar do Léo Pereira, que assim, o Léo Pereira vem num ano... O time veio mal? Sim, mas o Léo Pereira ele tem seríssimas dificuldades. O 1 contra 1 do Léo Pereira é ruim, a saída de bola do Léo não é boa, o Léo não tem velocidade alguma, o Pereira não tem velocidade. Então, a gente fala em potencializar o Fabrício, o Léo, nessa formação do Flamengo, nessa conjectura do Flamengo de hoje, o Léo puxa o Fabrício para baixo. O Fabrício tem que correr muito. Se você pegar os últimos jogos do Flamengo, a quantidade de bola que você vê o Fabrício correndo para a esquerda, atrás do Léo Pereira, é um absurdo. Ficou muito inclusive na memória do Hulk. Aquele famoso lance contra o Cuiabá, se eu não me engano, que ele faz aquela cobertura, vai desarmar o cara lá na esquerda. E teve uma agora com o Hulk também, no 3-0 contra o Atlético, ele já chega meio que cansado, porque ele tem que dar um pique danado. Enfim, eu acho que o Ortiz ele chega sim para ser titular. Tem mais qualidade do que o Léo Pereira, na minha visão. Léo Pereira, para mim, é um jogador que o Flamengo pode colocar a negociação. Primeira oportunidade boa de mercado, acho que o Flamengo poderia se desfazer. E de repente até oportunizar um pouco mais o Cleiton, que é um garoto da base que eu gosto muito. Né? O Diegão também, fala-se muito no Cleiton, que talvez seja o mais famoso, mas eu gosto muito do Diegão. Eu gosto do moleque do Sub-17 da Luciano, tem o Luciano também, lateral direito da base, também o Sub-17 também, que é muito bom, ser um pouco mais pra frente. Mas assim, eu acho que o Ortiz vem para ser titular tranquilamente hoje nesse sistema. Agora, óbvio, não adianta você trazer o Léo Pereira e o sistema continuar zoneado, porque o Léo Pereira vai ser só mais um Léo Ortiz, perdão. Vai ser só mais um a fracassar. Então, depende muito do sistema estar organizado e aí vem a confiança no treinador. Canela, sua opinião sobre o Léo Ortiz, o Pitch e o Lobac deram a opinião deles. Eu vou dar só uma pincelada mais ou menos do que eles falaram. Muito importante o que o Pitch falou. O Fabrício Bruno vem para o Flamengo quando ele consegue ter uma afirmação no RB, no próprio RB Bragantino. Ele não teve um sucesso tão grande assim no Cruzeiro nem na Chapecoense. Outras equipes que ele atuou, né? A gente está falando do Fabrício Bruno. E o Léo Ortiz, muita gente quando o Flamengo contrata o Fabrício, teve aquele comentário, né? Caramba, o bom era o Léo. Por que não trouxe o Léo? Trouxe o Fabrício. E o Fabrício nesse momento conseguiu ocupar o espaço dele, barrou o Davi Luiz, né? Hoje, posicionalmente falando, ele está atuando pelo lado direito, então ele também ganhou essa posição do Pablo, que não é muito difícil. Minha mãe joga melhor que o Pablo, né? Que veio contratado para tentar disputar a posição. O Pablo é horroroso. Se o Pablo é zagueiro, eu sou astronauta. Pelo amor de Deus, horroroso, horroroso. O Pablo, para ser ruim, tem que melhorar muito, né? E o Rodrigo Caio, com as lesões que ele teve, também potencializou uma facilitação para a ocupação daquela posição do Fabrício. Correto. E aí ele falou uma coisa importante, o Lobac também.
O Léo Ortiz, ele potencializou esse Fabrício que a gente tem hoje e chegando, essa reedição da zaga do RB Bragantino, ela é bem possível, até porque o Léo Pereira também não vive um bom momento e cá pra nós, o Léo, né, o Léo também tem outros pré-requisitos, né, futebol à parte, que realmente faz com que ele desfoque. Sim, né? Exatamente. Isso aí é bom. Chega sendo titular, é lógico, o Tite gosta daquele negócio de privilegiar quem já tá ali, não quer perder grupo, mas o Léo é um cara que chega pra ser titular e no lugar de quem? Júlio, olha só, eu vou falar pra você aqui, pro Pete, pra galera do chat aí e também pro Lobacão. O que acontece? Eu vou tentar colocar algo mais aqui do que vocês três já falaram, que é a questão do sistema defensivo, que também potencializa os zagueiros de qualquer time. Né? A gente já falou sobre isso aqui hoje, né? A gente está falando do Pablo Mari, e serve também para qualquer zagueiro e também para o Léo Ortiz. Eu acho que o Léo Ortiz chega sim para ser titular no lugar do Léo Pereira. Isso é uma coisa que a gente coloca mais na teoria, mas que deve se concretizar na prática, até porque pela posição do jogador. Mas vou insistir na questão do sistema defensivo. A gente sempre fala isso nas lives, nossos comentários, em bares, em Maracanã e tudo, né? A gente tem que potencializar também os laterais e também a galera da frente ali da zaga. Hoje tem o Pulgar e temos ainda uma deficiência, uma lacuna ali para ser preenchida no meu ponto de vista, que é a questão do Gerson, que teria que ser, na verdade, hoje o Alan, que é a minha esperança do Alan voltar a jogar, mas isso é uma outra história. Então, o Léo Ortiz, ele vem sim para potencializar o sistema defensivo também, mas vai precisar de ajuda. Então é importante a gente falar isso, porque se você não tiver um sistema defensivo funcionando bem, isso serve para o Flamengo, para o Vasco, para o Corinthians, para o Real Madrid, para o Manchester, não rola. Pode botar ali o Leandro e o Moser, irmão. Se não tiver a galera jogando junto ali, um sistema compactado, não rola. Então, para ficar só no Léo Ortiz, quis fazer essa menção aqui ao todo o sistema defensivo. O Léo Ortiz, eu acho que ele chega sim para ser titular no lugar do Léo Pereira. O Léo era o melhor nome e foi pedido do Tite, que era a opinião de vocês. Plausível, possível, acessível, era o melhor nome? Na prática, sim, pô. O Gustavo Gomes você não vai conseguir contratar, os árabes tentaram e não conseguiram. O Murilo tá muito valorizado também, lá do Palmeiras, um zagueiraço, o Murilo, bom zagueiro, inclusive. tem o Nino também, enfim. O Nino é um zagueiraço também, que vai pra Europa. Então, assim, na prática, o que você conseguiria, de fato, contratar é o Léo Ortiz, que eu acho que deveria ter trazido há um bom tempo, né? Na época, você até lembrou, né? Trouxe o zagueiro errado, né? Não era o Fabrício Bruno, era o Léo Ortiz. Então, já deveria ter trazido esse cara, que eu acho que é um zagueiraço técnico, de um nível que a gente só teve com o Rodrigo Caio, né? E a gente teve só por um curto período. Esse zagueiro mais técnico, que consegue conduzir a bola, sai jogando bem, tem um passe muito acima da média. O Léo Pereira, cara, ele até tem uma boa saída de bola. Ele tá muito mal fisicamente essa temporada, se perdeu bastante. Por que será? Por que será? Tudo bem, mas Futebol. Por exemplo, lá no Atlético Paranaense, ele tinha uma boa saída de bola. O Thiago Heleno potencializou muito ele. A galera esquece que o Thiago Heleno, por exemplo, ele é titular do Atlético há muito tempo e potencializou muitos zagueiros ali. É um cara mais, né, de combate, não é tanto de saída de bola, são características, mas é um cara que consegue potencializar o seu companheiro de zaga. Então, eu acho que o Léo Ortiz é um excelente nome e, como eu falei, titularzaço dessa zaga do Flamengo. Lobac, era o melhor nome possível ali do... A gente sabe que tem o Gustavo Gomes e Murilo, né? Tem o próprio Adrielson que tá indo pro Lyon, que é do Botafogo, tem essa parceria do John Textor com o Lyon, né? Ele deve estar indo pro Lyon. O Lyon tá caindo lá o Lyon tá na zona lá. Tá. O Lyon vive lá na Rua Ceará. Deixa eu te falar. Ceará, Então tá indo pro lugar certo. Tá indo pro lugar certo. E aí? Era o melhor nome. O Adrielson, de fato, era um bom zagueiro, mas também no final teve uma queda. E o Léo Ortiz, como você falou, é um zagueiro com muita qualidade e já trabalhou com o Tite na seleção brasileira, né? Sim. Dentro do que se encontra no mercado, acessível, o Pete foi cirúrgico. Não tem outro zagueiro. O Nino, já com o mercado na Europa, o próprio Murilo, o Gomes. O Flamengo não está em momento, principalmente no sistema defensivo, que foi muito criticado. O Flamengo não está no momento de trazer aposta para o sistema defensivo. Então você tem que trazer uma realidade. Enquanto o Pete fala, o Flamengo já poderia ter trazido o Léo Ortiz lá atrás, beleza. Mas como é que é o futebol dá volta? Por linhas tortas. O Flamengo está trazendo o Léo Ortiz hoje, talvez no melhor momento da carreira. No melhor momento. Amadureceu, tá Sim, no auge. capitão. Pois capitão, tá com a maturidade, tá na idade boa, 27. Quase ajudou a derrubar o Vasco.
Pois é. Fez a parte dele, fez o golzinho dele lá. Então a credencial tá boa, né? Então, porra, talvez o Flamengo talvez esteja trazendo o jogador no melhor momento da carreira. Então, dentro do que tinha de acessível dentro do país, eu acho que foi a melhor contratação que o Flamengo poderia ter feito, sim. E aí? Canela! Então, Julião, eu acho que até pela lista Não, que você é zagueiro, fez... é zagueiro de entrar na canela do adversário? Não, né? Eventualmente ele pode entrar, mas não é. Não é muita dele, não, né? Não é dele, não. Eu acho ele técnico. Sim, eu acho que sim, que seria assim, a melhor opção dentro dessas... Quando você fez a pergunta, você elencou várias opções aí que o colocam como a melhor opção, até porque você tem a questão do Gomes lá, do Palmeiras. O próprio Murilo também. O próprio Murilo, outros zagueiros também. Então, eu acho que o Léo Ortiz é a melhor opção, sim.